Bem, nós já temos conosco o Dr. William Souto Santiago. Esperamos que Deus nos siga abençoando nesse dia através da sua santa palavra e abençoe nosso irmão William Souto Santiago grandemente e a cada um de nós também. Conosco o nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Souto Santiago. Boa tarde, ministros e damas, jovens e todos os presentes e todos os que estão em outros países. Nesta ocasião, nesta reunião de ministros e colaboradores e damas que servem a Cristo e que trabalham na obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Para esta ocasião, vamos ler em Isaías capítulo 48, versículos 9 em diante, aonde nos diz: por amor do meu nome, vou deferir a minha ira, e para o meu louvor a reprimirei, para não te destruir. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Deus difere a sua ira, ou seja, a atrasa, a coloca para outro tempo mais adiante. Pode se sentar, por favor. É como quando se realiza uma atividade e não é transmitida no momento pela televisão, mas então passam 1 hora ou 2 horas ou no outro dia esta atividade pela televisão. Isto foi deferido, foi gravado em um determinado momento, o que foi falado, e então o transmitiram mais adiante. Todo o mundo viu mais adiante. E o que Deus falou com relação à sua ira para vir sobre a humanidade, então, mais adiante, é visto. Agora, quando Deus diz para tantos anos ou tal tempo, e então nós não vemos que não acontece neste tempo, isso não significa que Deus não cumpriu, senão que Deus o atrasa para um tempo mais adiante. Isto é, diferir a sua ira, que foi falada, para cair em um certo momento. E então, podemos ver que não se cumpre naquele momento, senão que em um tempo mais adiante atrasa a sua ira, por amor ao seu nome. Porque o povo se arrepende no tempo, busca a Deus, e Deus tem misericórdia, porque é um Deus misericordioso, que se arrepende
do que ele disse que fará para aquele momento e então o coloca para mais adiante. É como o caso no tempo de Jonas, no qual Deus ordenou que ele pregasse, proclamasse que Deus iria destruir aquela cidade de Nínive. E o povo escutou Jonas falando e até o rei se arrependeu de seus pecados junto com o povo e ficaram em jejum e oração, pedindo a Deus misericórdia. E até os animais foram colocados em jejum, juntamente com o povo, por 3 dias. E Deus olhou o que eles fizeram, arrependidos, e teve misericórdia deles, deste rei e de seu reino, o povo. E passados os 40 dias, e não veio a destruição. O profeta Jonas, um profeta verdadeiro de Deus, com a mensagem verdadeira de Deus para aquele tempo, ficou irado. Ele se colocou à sombra de uma aboboreira que Deus havia feito nascer, esperando que Deus destruísse a Nínive. E não aconteceu. Este profeta falhou em dizer que em 40 dias, dentro de 40 dias ou passado 40 dias, Deus destruiria Nínive. Não falhou. O que aconteceu foi que Deus teve misericórdia com o povo e foi diferida a sua ira para mais adiante. Mais adiante, em outra ocasião, o povo estaria em uma condição de pecado e sem arrependimento, e então se cumpriria esta palavra: Deus difere a sua ira. Quando o povo busca a Deus, Deus se arrepende de destruir nesse tempo o povo, mas o faz mais adiante, aonde o povo não estará se arrependendo de seus pecados. Vejam aqui. Em Êxodo, também nos fala com relação sobre estas coisas. No capítulo 34 do Êxodo, quando Moisés estava no monte Sinai, orando pelo povo, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo. Pois Deus havia dito a Moisés que deixasse que ele destruísse o povo. E Deus colocaria a Moisés sobre outro povo. Diz, capítulo 34 de Êxodo, versículos. Isto foi a ocasião em que Moisés teve que subir pela segunda ocasião no Sinai, porque havia quebrado as tábuas da lei, do pacto divino, porque havia descido do monte Sinai e encontrou o povo
na idolatria, naquela festa, ao bezerro de ouro, o qual é o ídolo, representante da religião babilônica que o Egito também tinha e que representava também ao Deus babilônico e que também representava a Nimrod. Algum dia eu terei que falar sobre o tema do bezerro de ouro, com todos os detalhes. Mas vamos deixar isso para o tempo em que vocês tiverem o novo templo, a tenda catedral, aonde eu fui convidado para pregar nestes dias. E neste tempo, eu fui convidado para pregar com relação a estes temas, no tema das trombetas, o tema das taças com as pragas, destes juízos divinos e todas estas coisas que virão durante o tempo da grande tribulação. Portanto, nesta ocasião e em outras ocasiões, vou tocar somente, sem muitos detalhes, sobre estes juízos que hão de vir sobre a terra. Pois eu mesmo, eu não quero que ainda venham. Até mais adiante. Todas estas coisas poderiam já estar acontecendo desde a década de 60, mas Deus diferiu a sua ira, segurou tudo isso que está assinalado, que acontecerá no tempo da grande tribulação, que são os juízos divinos que cairão sobre a raça humana. O que nós estamos vendo acontecer sobre a terra são somente os sinais, as dores de parto que hão de vir. Mas, realmente, os juízos que hão de vir sobre a raça humana, a ira de Deus se derramando sobre a raça humana ainda não se cumpriu. Deus deferiu a sua ira por amor do seu nome para mais adiante, porque ainda tem que completar-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está orando para que chegue até o último, que tem que formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se assim a igreja do Senhor Jesus Cristo se completar, e quando se completar, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu, aonde ele está como sumo sacerdote. Tomará o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, ou selado com 7 selos, o abrirá no céu, já como leão, e reclamará todos os que ele redimiu com o seu precioso sangue, na sua obra da intercessão como cordeiro. Então ele já se converterá no leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor dos senhores, e juiz de toda a terra. E então a misericórdia de Deus terminará, e então cumprirá o juízo divino correspondente sobre todos os que rejeitaram a misericórdia de Deus, rejeitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Já não haverá sangue no propiciatório lá no céu, no trono de Deus, porque já o Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote do templo celestial e também é
Então o juiz de toda a terra, quando terminar a sua obra de intercessão, então já não será o Cordeiro de Deus com o seu sangue para limpar os pecados dos seres humanos, senão que será o leão da tribo de Judá. Por isso, quando ele sai do trono do Pai, no capítulo 5 do Apocalipse, o Cordeiro se converte em leão da tribo de Judá, rei e juiz de toda a terra. Quando o ancião diz a João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para tomar o livro e abrir os seus selos. João olha e vê um cordeiro ensanguentado. O fato é que o leão é o mesmo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o qual se converte em leão da tribo de Judá, Rei de reis e Senhor dos senhores, para tomar o livro dos 7 selos, aonde estão escritos os nomes de todos os que seriam redimidos com o sangue de Cristo e formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E enquanto não se completar este número da igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo não pode sair do trono de intercessão. Ele tem que permanecer como sumo sacerdote no lugar santíssimo do templo celestial, fazendo intercessão com seu próprio sangue por todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que o receberiam como único e suficiente Salvador. Portanto, a ira de Deus não pode se derramar sobre a raça humana enquanto não se completar o número da igreja do Senhor Jesus Cristo, número que o Senhor Jesus Cristo sabe, número que está estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, em que foi escrito o livro da vida do Cordeiro. Portanto, isto é o que tem detido a ira de Deus. Se se completasse na década de 60, então na década de 60, Cristo tomaria o título de propriedade, o abriria no céu e faria a sua obra de reclamação. Seria revelado todo o mistério deste livro. Seria revelado o 7º selo também, que é o último, que é a vinda do Senhor. E Cristo ressuscitaria os mortos crentes nele, passaria pelo paraíso, ressuscitaria os mortos em corpos glorificados, como o corpo glorificado que Cristo tem. E aos crentes que estariam vivos, os transformaria. E então, depois de uma temporada, vamos dizer, de 30 a 40 dias na terra, já os mortos em Cristo nele ressuscitados e transformados os vivos, aonde uma manifestação poderosa do poder de Deus seria realizada em meio à sua igreja, na etapa correspondente a essa manifestação e território correspondente, e desde este território encheria toda a terra com essa poderosa manifestação de Deus, através de Cristo em meio à sua igreja, aonde o poder de Deus seria visto, aonde se repetirão todas estas coisas que foram vistos no tempo dos apóstolos, aonde os Ananias e Safiras novamente apareceriam. Tudo o que está lá no tempo dos apóstolos, visto na manifestação de Deus através do Espírito Santo, através do Espírito de Cristo. Lembrem-se que Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como Ele estaria? Em Espírito Santo.
voltará a igreja a ter esta manifestação de Deus no tempo da restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos esta manifestação no tempo dos apóstolos, vimos a amostra também no tempo do reverendo William Branham, aonde o poder de Deus através do Espírito de Cristo, através do reverendo William Branham, fez grandes maravilhas e impactou a América do Norte e também a muitas outras nações. Era Deus, através de um homem, era Deus, através do Espírito de Cristo, no reverendo William Branham trabalhando. Não era um homem fazendo aqueles sinais, não era um homem ressuscitando os mortos, não era um homem curando os enfermos, não era um homem dando visão aos cegos, era Deus através do Espírito de Cristo, no reverendo William Branham. Portanto, a glória, Deus a tem. E isso foi uma amostra do que Deus fará neste tempo final, em meio à sua igreja, no tempo da adoção. A adoção para a igreja, a adoção para cada crente em Cristo será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. Isto será a adoção ou redenção do corpo. Porque esta é a parte física que vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A adoção física, que é a redenção física, a redenção do corpo, onde obteremos o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, que Ele prometeu para todos os crentes nele. E então, depois que os crentes em Cristo tiverem este corpo novo, é que poderão ir com Cristo no rapto ou arrebatamento, à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, terão a vestimenta espiritual, que é o Espírito Santo, que produz o novo nascimento nesses crentes e, consequentemente, produziu a redenção na etapa espiritual, a redenção da alma, e então virá a redenção do corpo, que é a transformação para os vivos, com a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Simplesmente, simples assim. Por isso, os crentes em Cristo, nascidos de novo, nascidos no reino de Cristo, estão selados com o Espírito Santo até o dia da redenção, da adoção, da redenção do corpo. São Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 30, e também em Efésios capítulo 1, versículos 1 ao 14. E Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 31. Por isso, é que cada crente em Cristo geme aqui na alma pela redenção, a adoção, a redenção do corpo, o qual será a transformação pelo que todos os crentes em Cristo, desde o dia de Pentecostes em diante, desde o dia em que a igreja nasceu, estiveram clamando, gemendo em sua alma por esta adoção física, que será a redenção do corpo, a transformação dos vivos para ter corpos eternos e a ressurreição dos mortos em corpos físicos eternos e imortais, glorificados como o corpo glorificado de Cristo, o nosso Salvador. Enquanto isso não acontecer, a ira de Deus estará detida, não poderá cair sobre a terra, porque todavia Cristo está no trono do Pai,
no trono de intercessão, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador. E, consequentemente, Deus olha a terra com todos os seres humanos através de um arco-íris. E, consequentemente, o olha através do sangue de Cristo. E, consequentemente, não vê pecado. Não vê o pecado. Porque Cristo está intercedendo com o seu próprio sangue. Quem sabe a humanidade não pode compreender isso, mas assim é. Mas quando o sangue de Cristo for tirado do lugar santíssimo, do trono de intercessão, do propiciatório, então Deus olhará a humanidade. Deus vai olhar o planeta Terra e então verá o pecado. E isso faz com que o juízo divino para a raça humana venha, porque o pagamento do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante estar sob o sangue de Cristo para estar dentro do novo pacto, porque já houve uma mudança de pacto com a primeira vinda de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Lembrem-se que Cristo disse em São Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29, na última ceia com os seus discípulos, que foi na véspera da Páscoa, onde então durante a noite Cristo foi tomado preso e então no outro dia pela manhã foi crucificado. Encontramos que Cristo tomando o pão e o partindo dá aos seus discípulos e dizem: comei dele todos, porque este é o meu corpo, que por muitos é partido. E então, tomando o cálice de vinho, e dando graças ao Pai, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. A remissão dos pecados do ser humano é através do sangue de Cristo, o nosso Salvador. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, o sangue de Cristo limpa de todo o pecado. O que não recebe a Cristo como Salvador, pois não pode ser limpo de todo o pecado. Os pecados da pessoa permanecem no indivíduo. E, consequentemente, em algum dia terá que dar conta a Deus pelos seus pecados. Por isso é tão importante receber a Cristo como único e suficiente Salvador, pelo que se prega o Evangelho de Cristo a toda criatura, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. A Escritura diz em Romanos, capítulo 10, versículos 1 ao 15, que a fé vem pelo ouvir a palavra, e que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. E como crerão, se não há quem lhes pregue? E como crerão, se não forem enviados? Por isso diz que são benditos os pés dos que anunciam as boas novas. Novas de paz, de salvação, de vida eterna.
As boas novas se pregam através do Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e vida eterna, através de Cristo, o nosso Salvador. Que Ele tomou os nossos pecados e morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida eterna. E se faz efetiva a salvação e a vida eterna para a pessoa que o recebe como Salvador. Porque o perdão não é perdão enquanto a pessoa não o aceita. Se não o aceita, perdeu a única oportunidade de obter o perdão de seus pecados e obter a salvação e a vida eterna. É importante entender estas coisas para que a fé nasça na alma e no coração e a pessoa receba Cristo como Salvador. Lembrem-se que Deus não envia juízo ao indivíduo, nem ao mundo, sem antes avisar. A pregação do Evangelho de Cristo é o maior aviso que Deus dá ao ser humano para evitar o juízo divino, evitar ser lançado no lago de fogo o indivíduo pelos seus pecados. Porque de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. Mas o que não crê, pois se perderá. Isso, as pessoas que vivem neste planeta Terra têm que ouvir e entender, para que compreendam que é um assunto de vida ou morte. O escutar o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador. Se o recebe como Salvador, é vida eterna para a pessoa. Se não o recebe, já recebeu o aviso e, consequentemente, o que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. O ser humano tem este aviso. Por isso está em São João capítulo 3, versículo 16 também. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. E também nos diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado para aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. É um olhar de fé para Cristo, como era um olhar de fé para a serpente que foi levantada no deserto, para que fosse anulado o veneno de morte que era colocado nas pessoas que eram mordidas por serpentes venenosas. E é uma olhada de fé para Cristo, crucificado para nós na cruz do Calvário, o que anula o veneno do pecado que foi colocado no ser humano, no jardim do Éden, pela serpente antiga, e anula todo o pecado que a pessoa tiver cometido. Um olhar de fé para Cristo, crucificado, faz isto, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado que é confessado a Cristo pela pessoa, é colocado no sangue de Cristo, e Cristo com o seu sangue o limpa, faz com que esse pecado desapareça, e quando Deus olha para a pessoa, não vê pecado na pessoa, foi justificada. Portanto, é importante entender essas coisas para saber o que fazer para obter a misericórdia de Deus e não perecer. No tempo de Noé era da mesma maneira. Tinha que se dar uma olhada de fé no que Deus havia prometido e dar uma olhada de fé ao que Noé estava fazendo. E o que Noé fazia era uma obra de fé.
havia obtido a revelação do que viria e do que se tinha que fazer para que a ira de Deus não caísse sobre ele e sobre a sua família. Era uma obra de fé e as pessoas tinham que olhar este trabalho, esta construção da arca, com um olhar de fé. Porque naquele tempo não chovia, não haviam nuvens carregadas com água. Portanto, ele estava falando de coisas que não eram vistas naquele tempo, mas foram reveladas a Noé. E Noé creu em Deus. Vejam o que nos diz o capítulo 34 do Êxodo. Quando Moisés subiu pela segunda vez no monte para com as tábuas de pedras que ele preparou. Porque as primeiras, Deus as cortou da rocha, Deus as preparou. As segundas tábuas, tocou a Moisés, cortá-las e prepará-las como eram as primeiras. Ou seja, que foi um trabalho difícil para Moisés e ele tinha pouco tempo para fazê-lo. Capítulo 34 do Êxodo diz: o Senhor disse a Moisés: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Prepara-te, pois, para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e te apresente ante a mim, sobre o cume do monte. Ou seja, ele tinha pouco tempo. Ele disse para amanhã. Sendo assim, é que no dia anterior ele tinha que cortar as tábuas, alisá-las, prepará-las como eram as primeiras, para subir ao cume do monte Sinai. Quantos subiram ao monte Sinai ao cume? Viram que dá trabalho. Como quantas horas gasta para subir? E a pessoa sobe e fica cansada, muito cansada. E isso atualmente, como seria naquele tempo? Que, quem sabe, o lugar para subir não estava preparado para se subir facilmente. Mas este monte era chamado Monte de Deus. Naquele tempo. E pode seguir sendo chamado Monte de Deus. Porque lá Deus apareceu a Moisés. E Moisés tinha muito trabalho. Prepara-te, pois, para amanhã, e sobe de manhã, ou seja, bem cedinho, pela manhã. Sobe pela manhã ao monte Sinai, e se apresente ante a mim sobre o cume do monte, e nenhum homem suba contigo, nem apareça ninguém. E ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem diante do monte. E Moisés alisou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e se levantou pela manhã, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou na sua mão as 2 tábuas de pedra, e pesam, dependendo do tamanho e da espessura delas. E o Senhor desceu na nuvem e esteve ali com ele, proclamando o nome do Senhor.
Deus proclamando o seu nome. E o Senhor, passando diante dele, proclamou. Aqui é uma tradução, é o idioma que usam. Proclamou, Jeová, forte e misericordioso e piedoso, tardo para a ira. Tardo para a ira. Vê? Dá oportunidade ao ser humano. Ele não traz a ira de forma apressada, senão que ele dá tempo ao ser humano para que escute o aviso da parte de Deus, se recapacite e se arrependa diante de Deus antes que a ira de Deus venha. Tardo para a ira e grande em misericórdia e verdade, que guarda a misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. E se diz que ele perdoa, então ele dá tempo ao ser humano para que ele se arrependa, para o perdoar. Porque isso é o que Deus quer. Ele quer ter misericórdia das pessoas e perdoar as pessoas. E que de nenhum modo terá por inocente ao malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, que o pecado que os pais cometem, então os filhos podem receber castigo por esses pecados, ou os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, a consequência do pecado de uma pessoa pode os seus filhos tê-la também, ou os seus netos, ou os seus bisnetos, até a quarta geração. Lembrem-se que na pessoa, em um homem, está nos seus lombos os seus filhos que ele terá, também os seus netos e os seus bisnetos. Fala algo de que estão na pessoa, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Nós temos o caso de Abraão, quando ele dizimou a Melquisedeque no capítulo 14 do Gênesis. Ali, Deus lhe deu pão e vinho a Abraão. No capítulo 7 de Hebreus, explicando, São Paulo no capítulo 7 de Hebreus, diz, versículo 1 em diante, para ter o quadro claro, porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu a receber Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, cujo nome primeiramente significa Rei da Justiça e também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz. Rei de Salém,
rei de paz. Salém, pois é paz. Sem pai. Portanto, se ele é sem pai, pois então é eterno. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Portanto, antes dele, tampouco existiu nada. Ou seja, que ele não vem de alguém. Então, quem é este? É Deus. Que não tem princípio de dias, nem fim de vida. É eterno. O Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Se não feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este é o sumo sacerdote do templo celestial. Em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Era o mesmo Deus, na forma de um homem, mas de outra dimensão. O sacerdote do templo celestial. Se não feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este é o sumo sacerdote do templo celestial, o qual é Cristo. Porque o sumo sacerdote Melquisedeque, o qual aparece a Abraão, é Deus no seu corpo angelical, aparecendo a Abraão, e o corpo angelical de Deus é Cristo no seu corpo angelical, o anjo do pacto, o que então deu a lei a Moisés no Monte Sinai, porque a lei foi dada por comissão de anjos, e o anjo do pacto, ali no Monte Sinai, e anjos de Deus, ali presentes, exércitos celestiais, ali, presentes. Por isso Cristo disse no capítulo 8, versículo 56 ao 58 de São João: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, e o viu e se alegrou. Os judeus lhe dizem: você não tem 50 anos e disse que viste Abraão? Jesus lhe disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E não lhes explicou. Pensavam que ele estava louco. Porque se você disser, antes que Abraão existisse, eu sou, vão dizer a você que você está louco. Mas todos os crentes em Deus, como os crentes em Cristo, estavam em Cristo, quando ele esteve aqui na terra. E todos os crentes em Cristo estavam em Cristo, antes de Cristo vir à terra. Isto não é compreensível humanamente, mas é bíblico. Estávamos em Deus, desde antes da fundação do mundo, escritos no livro da vida do Cordeiro, que é a seção do livro da vida, aonde estão os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que, consequentemente, são os que receberiam a Cristo como único e suficiente Salvador, e são os que não podem se perder em nenhum momento.
Estas são as pessoas das quais Cristo disse em São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E qual é a voz? O Evangelho de Cristo, falado pelo Espírito Santo através dos que pregam. Pelo Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Aqui, podemos ver que não podem se perder. São os eleitos, os escolhidos, os predestinados, pelo nascimento prévio, por Deus. Deus nos conhecia desde antes da fundação do mundo, aonde estávamos? No pensamento divino. Porque tudo o que Deus faz, primeiro Ele pensa. Não é como algumas pessoas que dizem, eu não pensei no que eu fiz. E por isso, cometem-se erros, mas Deus pensa em tudo o que fará. Ninguém conheceu a mente de Deus, senão o Espírito de Deus, que está nele. E o Espírito de Deus é o anjo do pacto, porque um Espírito é um corpo de outra dimensão. O Espírito de Deus é Cristo em seu corpo angelical. Por isso, a Escritura diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e por Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículos 1 em diante. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo foi feito carne e habitou entre a raça humana, em meio ao povo hebreu. Isto foi Deus em seu corpo angelical, dentro de um corpo de carne chamado Jesus. Deus conosco, Emanuel. Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. Diziam as pessoas que viram a Jesus ressuscitando, ao filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Deus visitando o seu povo, dentro e através de um véu de carne chamado Jesus. Este corpo chamado Jesus foi ressuscitado, glorificado. Por isso já não o conhecemos segundo a carne, senão a Cristo glorificado. Ele não era nem judeu e nem gentio. Era o Verbo feito carne. Foi criado por Deus, aquele corpo de carne, para, através daquele corpo de carne, realizar a redenção do ser humano. Foi para ser este o sacrifício de expiação pelos nossos pecados, tipificado no Cordeiro que Abraão sacrificou a Deus no lugar do seu filho Isaque. Este é o Cordeiro que sacrificavam na véspera da Páscoa para a preservação da vida dos primogênitos hebreus. Como foi sacrificado na véspera da Páscoa, lá no Egito, para a preservação da vida dos primogênitos hebreus, que estavam nas casas hebraicas. Os egípcios não tinham sacrifício de expiação pelo pecado, não tinham sacrifício de um cordeiro, porque a revelação os judeus a tinham, os hebreus, dada por Deus através do profeta Moisés. E isto vinha desde o tempo de Adão,
em que se começou a sacrificar animaizinhos pelo pecado, para se obter o perdão e ser cobertos com sangue daqueles sacrifícios que não tiravam os pecados, mas os cobria, porque ainda não havia chegado um sacrifício perfeito, porque os animais não têm alma, portanto não eram perfeitos aqueles sacrifícios. Mas Cristo foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo por João Batista, e assim o apresentou. Este era o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, que seria sacrificado para tirar o pecado do mundo, para a preservação dos filhos e filhas de Deus. No êxodo espiritual que seria realizado, segundo êxodo. O primeiro foi físico, que Deus realizou através do profeta Moisés, tirando o povo hebreu da escravidão no Egito, para os levar à terra prometida. O segundo é espiritual. Cristo libertando ao seu povo, aos seus escolhidos escritos no céu, um livro da vida do Cordeiro, os libertando do reino das trevas, do reino do maligno, e os colocando no seu reino. E então o terceiro êxodo é para este tempo, para entrar à terra prometida, do corpo eterno, imortal, incorruptível, entrar à terra prometida do reino de Cristo, do reino de Deus. Entrar fisicamente. Já entramos espiritualmente, fomos transladados do reino das trevas, do reino do maligno, ao reino do Filho de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 25. Agora, vem a segunda parte da redenção, a segunda parte da adoção, para entrar fisicamente ao reino de Deus com vida eterna, em um corpo físico com vida eterna. Agora, vamos terminar de ler esta passagem do Êxodo. Eu já lhes disse que os filhos, os netos e os bisnetos podem herdar as consequências de pecados de seus tataravós. Por isso, quando se preenche alguns documentos, em casos para um seguro ou para alguns requisitos, em um hospital ou algo, lhe perguntam, o seu papai, ou ou seu avô ou algo, teve câncer, teve diabetes, teve tal coisa ou tal coisa, por quê? Porque são coisas que se herdam, consequências por problemas que alguns tiveram, ou sobre todos, ou, acima de tudo, problemas que entraram à raça humana na queda do ser humano. Em alguma ocasião vou lhes falar mais claro sobre esses problemas de saúde que entraram na raça humana lá no tempo de Adão e Eva e de onde esses problemas vieram, como entraram à raça humana e como a morte entrou à raça humana. Vamos ver isso com mais detalhes. Hoje nós estamos aqui em um estudo bíblico. Amanhã também, pois os domingos são estudos bíblicos na escola dominical.
em todas as igrejas que creem em Cristo. Não importa a denominação, não importa o grupo. Vejam, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, isto é, os netos, até a terceira geração, que são os netos, e quarta geração, que são os bisnetos. Então Moisés, se apressando, baixou a cabeça ao solo e adorou, e disse: se agora, Senhor, eu tenho achado graça aos teus olhos, agora o Senhor vai em meio de nós, porque é um povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E ele respondeu, agora vejam, Moisés, sabendo como o povo era, e também Moisés pede misericórdia e que Deus tome o povo como o seu povo e como sua herança. Um povo cheio de problemas. Mas havia uma promessa da parte de Deus para a descendência de Abraão. Portanto, Moisés estava se baseando no que Deus prometeu, a promessa divina para aquele tempo. Moisés não estava olhando os problemas do povo, que era um povo problemático, que até mesmo o quis matar em algumas ocasiões, não menos de 10. E ele respondeu, eis que eu faço pacto diante de todo o teu povo. Agora diz o teu povo, porque todavia não o havia adotado, não o havia tomado como seu povo, porque o pacto ainda não estava feito. Eis que eu faço pacto diante do teu povo, de todo o teu povo. Eu farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, e verá todo o povo em meio do qual tu estás, a obra do Senhor, porque será coisa tremenda a que eu vou fazer contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lanço diante da tua presença ao amorreu, ao cananeu, ao eteu, ao ferizeu, ao eveu e ao jebuseu. Guarda-te de não fazer aliança com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que não seja tropeço em meio de ti. Derrubarei os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e cortarei as suas imagens de aço. Porque não te has de inclinar a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, Deus zeloso é. Portanto, não farás alianças com os moradores daquela terra. Por quê? Porque fornicarão junto aos seus deuses, e oferecerão sacrifícios aos seus deuses, e te convidarão, e comerás os seus sacrifícios. Ou, tomando das tuas filhas para os seus filhos, e fornicando as suas filhas junto aos seus deuses, farão fornicar também os seus filhos junto aos deuses deles. Não farás deuses de fundição. Agora vejam tudo o que Deus ordenou a Moisés, para que ele ordenasse ao povo. E agora, o da terceira e quarta geração. Vejam, aqui, o capítulo 7 de Hebreus,
que nós nos detivemos por um pouquinho. Vamos voltar agora, vamos retomar essa passagem. Vamos ler o versículo 4 em diante do capítulo 7 de Hebreus, que é onde nós estávamos lendo. Considerai, pois, quão grande era este, a quem mesmo Abraão, o patriarca, deu dízimos do despojo. Certamente, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandato de tomar do povo os dízimos, segundo a lei, isso é dizer, dos seus irmãos. Mesmo que estes também tenham saído do lombo de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada dentre eles, tomou de Abraão os dízimos e abençoou ao que tinha as promessas. E indiscutivelmente, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, que Deus, que é o maior, abençoou a Abraão. E aqui certamente recebem os dízimos, homens mortais, mas ali um de quem se dá testemunho que vive, ou seja, que está vivo, de que vive eternamente, de que não morre. E por dizer assim, em Abraão pagou os dízimos também Levi, que recebe os dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Disse que estava nos lombos de seu pai. E ainda, Jacó, que é o pai de Levi, ainda não havia nascido. E o pai de Jacó, quem é? Isaac, tampouco havia nascido. Isaac estava nos lombos de Abraão. E estava Jacó nos lombos de Abraão. E ele também estava nos lombos de Abraão. Vê? Aí podemos contar Abraão, a primeira geração, Isaac a segunda, Jacó a terceira e Levi a quarta. Na quarta geração. A quarta geração corresponde aos filhos de Jacó, contando a Abraão como primeira geração. Se contarmos a Isaac como a primeira geração, pois então os filhos de Jacó são a terceira geração. Depende de como você começa a contar a primeira geração. Mas vejam, assim é as bênçãos que foram dadas a Abraão. E a libertação da sua descendência se cumpriu em qual? Na descendência dos filhos de Jacó, que formaram as tribos. Formaram o povo hebreu ali no Egito. Porque quando saíram de Canaã, era como 70 a 75 pessoas, contando também a José e os seus filhos, com aquele grupo mais os servos que Jacó tinha. Aí tem que se contar se a pessoa quiser, mas se não os contar, pois são 70 e algo, 70 a 76 pessoas. E se multiplicaram tão grandemente que veio a ser um povo até mesmo mais forte. Estava se formando um povo mais forte do que o próprio povo egípcio. E por isso,
O rei, o faraó, teve medo, que estava lá naquele tempo de Moisés, de que quando Moisés nasceu, e por isso mandou matar todos os meninos, e Moisés é tipo de Cristo, quando Cristo nasceu, também Herodes mandou matar a todas as crianças de 2 anos para baixo. E nós vamos deixar isso quieto, não vamos explicar muito sobre isso. Vamos deixar isso, quem sabe, para o 7º selo, quando for dado a conhecer. Agora vejam como se herda. Por isso, as promessas dadas a Abraão passam de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, e de Jacó aos patriarcas, e consequentemente a toda a descendência dos patriarcas, dos 12 filhos de Jacó. E a bênção da primogenitura, sendo que ela tem uma dupla porção. O que tocava ao maior, então passou a José, através dos filhos de José. Sendo assim, a bênção de Rubem, que era o primogênito, porquanto desonrou o seu pai, não foi fiel ao seu pai em algo que diz aqui, 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante diz, os filhos de Rubem, primogênito de Israel, ou seja, primogênito de Jacó, Israel. Por quê? Porque ele era o primogênito. Mas, como ele violou o leito do seu pai, os seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel. E não foi contado por primogênito. Pelo mesmo que Judá chegou a ser maior sobre os seus irmãos e o príncipe sobre eles, mas o direito da primogenitura foi para José. Por isso, sendo a bênção da primogenitura uma bênção dupla, uma porção dupla, José, a tribo de José, está composta de 2 tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Vem o quão simples é? E esta bênção da primogenitura se requer para a restauração do reino de Davi. Por isso, quando o reino de Davi foi dividido, 10 tribos foram dadas a Jeroboão, descendente da tribo de Efraim. E ficaram somente 2 tribos para Judá, para o reino de Davi. No tempo de Roboão, filho de Salomão, tem que se juntar novamente as 2 varas, a vara de Judá e a vara de José ou vara de Efraim, que representam a vara de Judá, as 2 tribos que ficaram ao reino de Davi, e a vara de Efraim ou vara de José, que representa e que corresponde às 10 tribos que foram dadas a Jeroboão. Tudo isso é um mistério para a restauração do reino de Davi. Porque porque as nações querem que o reino de Davi seja restaurado. É um programa divino e Deus é o que o fará, na forma em que ele programou desde antes da fundação do mundo. E isso está no capítulo 9 de Isaías, que diz que o zelo do Senhor fará isso, ou seja, que não será uma obra humana, senão uma obra divina. Pelo que o Messias, quando for recebido pelo povo hebreu, será o que fará estas coisas. Enquanto isso,
trará também a paz. Enquanto isso, não haverá paz. Para Israel, não haverá paz de Deus, porque a paz de Deus para Israel está no reino de Davi, e atrará o Messias príncipe para o que virá. Elias, na sua quinta manifestação, proclamando a paz imperecível que Deus dará a Israel na restauração do reino de Davi. Por isso Israel está esperando Elias. E quando explicam com relação a Elias, proclamando a paz imperecível, dizem que será um homem deste tempo, um homem do tempo em que essa profecia se cumprir, que não será Elias literalmente. Sendo assim, e também o reverendo William Branham, na página 399 da Mensagem dos Selos, em espanhol, nesta versão diz que será um homem deste tempo. Sempre que um ministério ou um profeta que veio na terra e teve o seu ministério, quando é anunciado que ele virá de novo, será o espírito ministerial deste homem, operado pelo Espírito Santo em outro homem. Assim, sempre tem sido. Agora, podemos ver este tema. Deus difere a sua ira. Como já houve ocasiões em que Deus fez isto. Portanto, isso não é estranho que ele já tenha feito também no nosso tempo. E graças a Deus por isso, porque todavia estamos aqui na terra vivos. Senão, diferisse a sua ira. Já. Desde a década de 60. Não teríamos cidades. Não teríamos pessoas vivendo. Mas por causa dos escolhidos, vejam, Deus tem feito isso, como no tempo de Noé. Deus disse a Noé que iria destruir a terra ao ser humano. Mas desde o momento em que ele falou até que se cumpriu, transcorreram uns 120 anos. A paciência de Deus. Enquanto se preparou a arca para que se salvassem as pessoas que então começariam uma nova civilização, Noé e a sua família. Assim, está acontecendo no nosso tempo. Lembre-se que Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não entenderam. O que eles não entenderam? O programa de Deus. E não entenderam. E veio o dilúvio e os levou a todos. Veio a ira de Deus, o juízo divino, que é tipo e figura daquele juízo divino. Ali é tipo e figura dos juízos divinos que virão na grande tribulação. É tipo e figura da ira de Deus que há de cair sobre a raça humana, como caiu naquele tempo. E também disse que será como nos dias de Ló. Como nos dias de Sodoma e Gomorra. Tampouco entenderam. E caiu fogo do céu e queimou a todos. E cairá fogo do céu, tanto com bombas atômicas que estão preparadas, que foram preparadas para este propósito, e os vulcões também estarão em erupção. Os problemas do aquecimento global, que chegará um momento em que o sol será tão quente ou aquecerá tanto. Lembrem-se que a camada de ozônio
já está com um buraco. E este buraco vai crescendo a cada dia mais por causa das emissões das indústrias e outros problemas mais que causam todos os problemas na camada de ozônio. E não há costureiro, não há alfaiate que o possa consertar. A cada dia é maior. E sabem que a América Latina, e por essa rota da América Latina se faz esse buraco e sai os raios do sol e estão passando sem ser filtrados por essa região e está afetando gravemente a países latino-americanos. Portanto, isso é um sinal muito grande, um sinal no céu de um grave perigo que vai aumentando a cada dia. Por isso, vocês podem ver que a temperatura aumentou no planeta Terra. A cada dia fica mais quente o planeta Terra. E isso é um sinal mau de juízo que está se aproximando. É como quando você vai em um automóvel e o automóvel aquece no tráfego. Isso não é um bom sinal. Então você vê que o ponteiro sobe ao máximo e a luzinha que avisa acende se tem a luz. Isso não é um bom sinal. O líquido do radiador pode ser água ou um outro líquido. Desaparece também. Ou a bomba de água se danificou, algo aconteceu. E se sai então o líquido pela parte de baixo e até mesmo pela tampa em cima, pelo escape que tem. Quando a pressão sobe muito, tem uma válvula que faz com que a pressão saia um pouco e sai também líquido aí. E estão tirando o petróleo. E também muita água já foi tirada. E como debaixo da terra é como um radiador em que os rios correm e tudo isso, e existem lagos de petróleo também lá embaixo, então tudo isso faz com que aumente a temperatura na terra, e os vulcões em erupção e um sem número de coisas, e o sol aquecendo mais, entrando por causa da camada de ozônio que está rompida, que tem um furo grande, e outros problemas. O planeta Terra está já como um automóvel que está aquecendo mais do que ele deve aquecer. E um bom motorista para o automóvel e procura como consertá-lo antes que o motor se danifique. Agora, os governos do planeta Terra fizeram assim, pararam tudo o que estava causando o aquecimento global para evitar com que siga aquecendo. Se não fizeram, acontecerá, como acontece ao motorista, que não se detém para resolver o problema e então continuar a sua viagem. Dizem que o motor do carro se funde e, se não detém o que causam esses problemas, podem fundir o planeta Terra. E ainda mais com as bombas atômicas que estão preparadas se explodirem, o aquecimento global aumenta.
Mas lembrem-se que tudo isso vai explodir. E por outro lado, vai endireitar o planeta Terra. Ou seja, que haverá uma terceira guerra mundial, nesse sentido, o qual será um grande problema. Então, causará com que a Terra se endireite. E então a temperatura no reino milenial será, vamos dizer, como de 70 graus, que viriam a ser como 20 graus, não mais de 25 graus, a temperatura do planeta Terra, como era no tempo de Adão e Eva, como era no tempo antes do dilúvio. Ou seja, que ao longo tudo vai contribuir para o bem do reino de Deus e para todos os crentes em Cristo e para todos que viverão no reino do Messias. Graças a Deus que Deus deferiu a sua ira e por isso todavia estamos aqui. Mas quando se completar o número da igreja e sejam ressuscitados os mortos crentes em Cristo e os vivos serem transformados, terminou o tempo, se acabou o tempo de espera. Então virá o rápido arrebatamento da igreja e a ira de Deus cairá sobre a terra. Mas é primeiro avisado o que há de vir sobre o planeta Terra. Deus diferiu a sua ira, mas até um certo tempo. Portanto, adiante, trabalhando na obra do Senhor, realizando todo o programa divino, evangelizando, pregando o evangelho de Cristo, levando a palavra, para que sejam chamados e juntados os escolhidos que faltam, e se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a bênção de Deus esteja sobre muitas pessoas, sobre muitas comunidades, sobre muitos povos. Sabemos que uma grande bênção está prometida para o cristianismo, para a igreja do Senhor. Sabemos que existe uma grande bênção, virá uma grande manifestação em meio ao cristianismo. E o poder de Deus será visto em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe uma grande promessa também da vinda do Senhor para a ressurreição e a transformação dos vivos e ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento rápido da igreja, pelo que se requer que tenhamos fé. A fé para sermos transformados e raptados, e fé é revelação. Não pode-se ter fé se não tiver uma revelação da parte do céu. Isso Cristo mostrou quando Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. E Cristo lhe disse, Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou não foi a carne e o sangue, senão meu Pai que está nos céus. Porque Pedro cria em Jesus como Messias? Porque ele tinha recebido a revelação do céu, tinha essa revelação, e por isso cria, porque fé é revelação. Sem uma revelação, sem a revelação, a pessoa não pode ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E aí se obtém a revelação divina. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês. E lhes use grandemente na sua obra, neste tempo final. E em breve vejamos a manifestação poderosa do Senhor Jesus Cristo em meio à sua igreja. Existem promessas muito grandes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados que trabalham em e baseados nestas promessas correspondentes a este tempo final. Isso é estar trabalhando como Cristo disse, me convém. Não sabia que nos negócios de meu Pai me convém estar como Ele estava trabalhando neles. Que eram os negócios do Pai? Eram trabalhar no que Deus havia prometido, cumprindo o que Deus havia prometido. Isso era o que Cristo fazia, cumprindo o que Deus havia prometido para aquele tempo. E trabalhar no que Deus prometeu é estar trabalhando
nos negócios do Pai. É importante saber quais são as promessas de Deus para o tempo em que a pessoa vive e trabalhar nelas. O que está trabalhando na pregação do Evangelho de Cristo, levando o Evangelho de Cristo por todos os lugares, está trabalhando nos negócios de Cristo, nos negócios do Pai, o qual é cumprido pelo Espírito Santo através das pessoas que evangelizam. E assim por diante, porque estão pregando pelo Espírito Santo o Evangelho. Assim são todas as coisas no reino de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, aonde nos veremos novamente com a conferência correspondente para amanhã, se Deus quiser, que também será um estudo bíblico, como sempre temos e como sempre se faz aos domingos, em todas as igrejas do cristianismo. Sempre. O domingo excetuando algumas que fazem ao sábado, a maior parte. O estudo bíblico o fazem no domingo, pela manhã. Que Deus abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês novamente, o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar. Graças ao nosso Pai Celestial por sua palavra, por este dia. Tivemos toda esta quantidade de escrituras e essa palavra que foi de grande bênção para cada um de nós. Lembrem-se, amanhã venham preparados para essa grande atividade do dia de amanhã. Toda a América Latina também que esteja preparada para ter a Santa Ceia e o lava-pés. Depois da atividade das 10 da manhã. Um cântico e assim vamos ser despedidos em oração. 186, sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa
sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios, sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Vamos inclinar nossos rostos e entramos ante a sua santa e divina presença, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificamos o Teu nome, te damos as graças por essa formosa atividade que nos concedeste e o companheirismo que tivemos uns com os outros, em torno de toda essa palavra que nós escutamos neste dia. Abençoa nosso irmão William Souto Santiago, nosso irmão Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros que se encontram conosco, e todos os ministros através da face da terra, e todo filho teu, Senhor, que tuas bênçãos o alcance, e em breve tu completes até o último escolhido teu, para que se cumpra a promessa da ressurreição e a da nossa transformação. Senhor, sempre pedimos por esse projeto da grande tenda catedral, que sempre siga nos suprindo tudo que necessitamos, para em breve começá-la e dedicá-la, então, depois de terminada, para o seu serviço. Temos pedidos em nossos corações, Senhor, responde a cada um deles, conforme a tua santa e divina vontade, e despede-nos em paz até os lugares aonde vamos nos dirigir. Guarda-nos e livra-nos de todo perigo, e que o dia de amanhã estejamos aqui regozijando para receber a tua bênção, que vem através da tua palavra. Senhor, que o dia de amanhã seja um dia de grande bênção, de crescimento espiritual, de cura, de saúde, de prosperidade, Senhor. Que as janelas do céu no dia de amanhã se abram e uma grande bênção tu derrames em meio ao teu povo. Encomendo o teu povo e me encomendo a ti, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus lhes continue abençoando. Solo cree, solo cree.